Joga simples que o resultado vem. Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal DNA Preto e Branco. Coringão foi lá, fez seu papel de casa, seu dever de casa, sua obrigação, né, vamos dizer assim. Jogando na arena contra o Bragantino, tem que ganhar o jogo, mano. Não tem conversa, não tem ideia, tem que ganhar o jogo. Apesar de a gente saber que o Bragantino nos últimos anos vem sendo um time que acaba sendo uma pedra no sapato em alguns momentos. Esse ano mesmo o Bragantino já venceu o Corinthians na segunda ou terceira rodada lá do Paulistão. Pegou o time reserva do Corinthians, né, é verdade. E o Corinthians tinha um clássico, né, na sequência. Só que hoje era outra atmosfera, era outra parada, mano. Entendeu? Até falei isso no pré-jogo aqui. Falei, hoje o Corinthians entra em campo, provavelmente com força máxima. Teve algumas mudanças ali, eu cheguei em cima da hora do jogo em casa, em cima mesmo, o jogo já tava com 2 minutos. Aí corri pra anotar os negócios, tal, escalação e tal, e vi que teve 2 mudanças aqui que eu não esperava. Mas beleza, o time funcionou, é isso. Então vamos lá. Corinthians 2, Bragantino 0. Público da Arena, 26.985, né? É um público reduzido, né? Levando em consideração o número de média que o Corinthians faz todo ano. Só que tem algumas situações a se pontuar, né? Começo de ano, né? Quem tem família, tem filho, sabe que os gastos, mano, se eleva, né? Então é comum começo de ano, não só a torcida do Corinthians, qualquer torcida aí vai notar essa diferença. Daqui a pouco as coisas se recompõem, o estádio começa a lotar de novo. Mas isso aqui é totalmente aceitável, mano, entendeu? Começo de ano é ruim pra todo mundo, né? Principalmente pra nós que é pobre, né? Então é assim mesmo. A renda de hoje foi R$ 1.571.151. Corinthians que saiu da lanterna, né? Olha só. Foi para 12º com 3 pontos em 2 jogos, né? Agora é isso, é focar e ir fazendo os pontos, principalmente em casa, né? Campeonato Brasileiro não pode moscar. Em casa tem que pontuar, tá ligado? E as coisas vão acontecendo, mano. O time vai encorpando e é assim que é. Posse de bola, 54% Corinthians, 46% Bragantino. Finalizações, 10 do Corinthians, 8 do Bragantino. Chutes ao gol, 4 de cada. Faltas cometidas, 13 do Corinthians, 23 do Bragantino. Bragantino que parece que veio pra bater, né? Impedimentos, 4 do Corinthians, 1 do Bragantino. Esse negócio de impedimento aqui também é outra coisa que esse ano tá mais frequente, né? Eu não sei se ainda é falta de ritmo, né? Falta de entrosamento. Né? 4 impedimentos para um jogo, eu acho que é muita coisa. Não sei se eu tô sendo chato, pode ser também, né? Mas não sei. Vamos pular isso aqui. Escanteios, 3 para cada. Cartões amarelos, 4 para cada, nenhum vermelho. No Corinthians foi Bidu, Gustavo Henrique, Ranieri e o Alan, né? Que tomaram cartão. Beleza? Corinthians que entrou em campo com Hugo, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Bidu. Ranieri, Matheus Pereira, Carrilho e Garro. Memphis e Yuri, né? Na minha escalação no pré-jogo lá, eu achava que ele entraria com Bridon e André Luiz. Só que o André Luiz teve uma lesão, né? Que fiquei sabendo também recente agora, depois eu vou me aprofundar para saber o que é. E o Bidon, estiramento na coxa, né? 2 jogadores que preocupam, né? Espero que não seja nada grave, porque são 2 jogadores que agregam muito ao time. E é isso, espero que não seja grave, espero que daqui a pouco já estejam disponíveis de novo. E hoje foi o jogo, né, pro Garro, né, tentar se recolocar, né, mano, no time do Corinthians, né. Apesar de hoje ele ser banco, pelo menos hoje, pra mim, entregou uma partida decente. Ainda não tá no seu nível, que a gente sabe que ele pode entregar, porém fez uma boa partida. Tava tentando aquele espaço em profundidade que ele faz, errou alguns e tal, mas ele participou dos 2 gols, então já tá de grande valor, beleza? E é isso, mano. No vídeo anterior, antes do anterior, não me lembro, até falei sobre o Gal aqui, que, né, a gente, talvez, não veríamos mais o Gal que a gente já viu um dia no Corinthians. Só que metade daquele Gal que a gente viu no Corinthians já pode agregar no Corinthians. Então, ele pode não voltar a ser o mesmo, mas ele estando em uma boa condição ali, ele pode ajudar muito o Corinthians ainda. Beleza? Então vamos lá para os lances. Primeiro tempo, 7 minutos. Matheus Pereira tenta de fora e isola. 7, Bidu perde no corpo. Na sequência, Gabriel ex-Corinthians, né? Chuta de fora, a defesa do Hugo. 9, Bidu afasta mal, escanteio pro Bragantino. 12, finalização forte para a defesa do Hugo. 15, boa chance, Memphis pro Yuri, que dominou muito pra frente e a zaga afasta, né? Dominou com a bola muito longe do corpo. Ele tem maneira de fazer isso, o Yuri, ele fez isso 2 vezes nesse jogo, vocês vão ver aqui.
17, Yuri recebe com todo espaço, demora pra definir, mas a bandeira sobe. 18, Bidu quase entrega a paçoca. Eu já tava perdendo a linha com o Bidu, mano, durante o jogo, mas no final ele acabou se redimindo lá. 19, Yuri é derrubado, o juiz fez menção que ia apitar, mas deixou seguir, né? Aquele juiz que gosta de aparecer pra câmera e faz mó cena. Falei isso no pré-jogo também, a gente já conhece, mano. Nós tá de olho na arbitragem, mano. Nós vai ficar de olho na arbitragem o campeonato todo, mano, se depender de nós aqui. Pelo menos do canal aqui. Firmeza? Firmeza. Onde eu parei aqui? O juiz ameaçou apitar, deixou seguir. 21, balão do Garro. Bidu não chega. Aqui nesse lance, eu não sei se foi o Gal que forçou muito o passe ou se foi o Bidu que não teve a leitura do lance, mano. Porque foi uma boa bola, só que o Bidu parece que demorou um pouquinho pra sair, né? Mas também não quero ser injusto com o Bidu. Talvez o passe tenha sido um pouquinho forte mesmo. Então, aqui falta aquele entrosamento ainda. Que vai pegar, vai acontecer, já vai estar acontecendo. É isso aí, vamos lá. Né, passe do Garro, o Bidu não chega. 24, escapada do Yuri pela direita, mas ficou sem opção. 35, o Matheus Pereira erra o passe, Bragantino finaliza de fora, defesa do Hugo. Aqui o Matheus Pereira tem aqueles passes sempre agudo, né? Nós estava na intermediária defensiva ainda, ele tentou aquele passe, não sei se foi o atacante deles lá, interceptou, roubou a bola, conduziu, mas não deu em nada. Só que é aquele passe perigoso, né? Mas eu prefiro o cara que tentando o passe pra frente do que o passe pro lado, passe pra trás, né? Então, ainda bem que não deu nada do lance. Jogo segue. Onde eu parei? 40. Bolão pro Yuri. Conduziu, encheu o pé, o goleiro defendeu. Acho que ele levou muito pra linha de fundo, acabou ficando sem ângulo. Chutou em cima do goleiro. 40, falta perigosa pro Bragantino, bateu pra fora. O cara tentou bater aquela famosa do Ronaldinho, né, por baixo da barreira. Foi isso. Segundo tempo, 2, cruzamento do Garro, Gabriel Paulista de cabeça, gol. Segundo gol do Gabriel Paulista, que hoje é titular do Corinthians. O cara quando chegou, né, teve alguns questionamentos e tal, mas hoje ele é titular, mano. Titular, parece que ele se encontrou junto com o Gustavo Henrique ali. No primeiro jogo dele, que foi justamente contra o Bragantino, se eu não estiver enganado, que nós tomamos 3-0. Pô, ele tava jogando com o time totalmente alternativo, então não tinha como a gente esperar muita coisa do cara. Só que depois a gente viu que ele é um zagueiro que pode entregar assim pro Corinthians. Mais um gol dele, primeiro gol dele na arena, né? Sensacional, parabéns, mano. É um cara que parece que se identifica muito com o Corinthians. Estamos na torcida aqui, mano. Firmeza, o Gabriel Paulista. Gol 1-0. Nos primeiros 15 minutos desse jogo, o Corinthians parece que não tava conseguindo encontrar o jogo, não tava conseguindo entrar em jogo, né? Depois foi se achando ali, tal, depois assumiu o controle do jogo. Isso aqui já é no segundo tempo, certo? O gol do Corinthians de cabeça, Gabriel Paulista, aí 4. Matheus Bidu cruza uma bola horrível, mano. O cara foi cruzar a rasteira, acho que a bola pegou meio no calcanhar, tá ligado? Meio no tornozelo, meio no calcanhar. Aí saiu fraca lá, o zagueiro tirou. 6, Carrilho pra Mateuzinho. Cruzou forte na área, aquele porradão pra dentro da área, ninguém chegou. Aí na sequência o Bidu praticamente devolveu a bola. Firmeza. 10, pênalti pro Bragantino, pênalti, né? O cara, a bola bateu no braço, indiscutível, né? Aí, o que acontece, né? Eu não queria estar na pele de um atacante quando vai bater um pênalti no Hugo Souza, né? Porque parece que o cara fica gigante embaixo das traves, né? Mais uma defesa do Hugo. O cara falou na transmissão lá que defendeu 11 pênalti, alguma coisa assim, pelo Corinthians. Porra, o cara é pegador de pênalti, mano. Defendeu o Hugo Souza também, que eu dei uma cornetada nele no último vídeo, né? Nele, no próprio Matheus Bidu, que depois no final eu vou falar aqui. É isso, mano, é focar no jogo, focar no Corinthians, mano. Seleção é consequência, entendeu? Vocês estão em iminência aí de seleção, principalmente o Hugo Souza. Mano, esquece isso, mano. Se você estiver dentro de campo com a camisa do Corinthians pensando na seleção, você vai acabar prejudicando o Corinthians e prejudicando sua convocação, mano. Entendeu? Você tem que focar no jogo ali, as coisas são naturais, mano. Vai acontecer se tiver que acontecer. Então o Hugo Souza foi lá e defendeu mais um pênalti. Show. É isso. O atacante deve ser, é o que eu falei, deve ser ruim estar na pele do atacante nessa hora aí, porque é aquilo, o cara tem que bater muito bem batido o pênalti pra fazer o gol nele, porque ele é grande, tem envergadura, tem explosão. Então ou bate muito bem ou ele vai defender, mano. Aí 15, Garro levanta na área, no segundo pau. Aí alguns zagueiros tentou escorar pro miolo ali, mas não deu em nada. 18, Bidu cruza rasteiro, o goleiro se antecipa e tira. 19, Bidu dá um chapéu na zaga, que é um lance que eu acho meio desnecessário, né? Mas firmeza, deu certo, né? Passa batido, mas se desse errado ia dar um BO da porra, mano. Bola lá quase na bandeira de escanteio.
Aí ele ameaçou que dá um chutão, deu um chapéuzinho no cara, depois chamou a falta, firmeza. É isso. Legal. 24, sai Matheus Pereira e Carrilho, entra Alan e Charles. Aí 25, Yuri recebe belo passe do Alan, mas leva pro lado mais difícil, né? É aquilo. Vai conduzindo a bola, praticamente saindo da direção do gol, perde ângulo, fica sem ângulo pra chutar. Aí o zagueiro foi lá e conseguiu cortar. Aí contra-ataque, Yuri pro Memphis, Memphis pro Garro, e o Garro tentou devolver pro Yuri, mas o zagueiro se antecipou e afastou. Aí 29, gol do Bidu, mano. Fez o gol, aí amenizou, que eu já tava louco com ele, já tinha errado uns passes, né? Errado uns cruzamentos. Firmeza, fez o gol. Foi uma jogada tramada pelo Galo também. Galo tocou pro Yuri, que cortou pra canhota, bateu, o goleiro espalmou no rebote, o Bidu foi lá e fez sem grandes dificuldades. 2-0, é isso, agora é só manter o jogo, sem afobação, sem desespero, já era, mano. Aí 34, cobrança perigosa do Memphis, Gustavo Henrique de cabeça, acho que foi pra fora isso aqui. 40, sai Garra e Memphis, entra Kaique e Vitinho. 42, falta pro Bragantino, amarelo pro Ranieri. Aí 44, sai Yuri, entra Guinegão. 49, chance claríssima, Vitinho perde, não sei se ele demorou pra definir. E aí 51, Vitinho de falta pra fora. Então o Corinthians vence o jogo, 3 pontos importantes, em casa tem que pontuar, beleza? Esse é o lema, mano, em casa tem que pontuar, mano, beleza? Aí no final lá, os caras foram dar entrevista, né, foi o Bidu, o Hugo Souza e acho que o Gabriel Paulista. Aí porra, mano, torcedor, mano, não fica enfatizando esse papo de Bidu é seleção, sabe? Bidu é seleção, beleza, ele pode até merecer uma hora e tal, mas irmão, isso aqui faz subir pra cabeça, mano, entendeu? Acaba acontecendo o que estava acontecendo com o Hugo. Começa a ficar muito vidrado em seleção e acaba falhando embaixo do gol. Com o Bidu não é diferente, mano. Começar a fazer o cara achar que ele é craque, né? Igual eu falei, quando o jogador sabe que ele é nota 4, nota 5, ele consegue entregar uma partida nota 7, nota 8. Quando ele começa a achar que ele é nota 7, nota 8, ele começa a entregar uma partida nota 4, nota 3, mano, entendeu? Então, deixa o cara jogar, não fica enchendo muita bola não, porque senão o cara começa a achar que ele é o Roberto Carlos, mano. Aí quer dar chapéu na zaga, né? Aí começa a fazer essas palhaçadas aí, uma hora que der errado, aí o peso vem, mano. Enquanto tá dando certo, firmeza. Na hora que der errado, aí começa a cobrança e talvez o jogador não esteja preparado pra uma cobrança mais radical e tal, né? Já pesa, o psicológico já não ajuda. Então, 3 pontos importantes pro Corinthians, firmeza. E é isso, mano. Hoje é o que tem pra falar, é isso. Depois vou tentar trazer um conteúdo, vou me aprofundar nas notícias, né? Ver qual que foi essas lesões aí dos moleques, né? Do Bidon e do André Luiz. Espero que não seja grave. E 3 pontinhos na conta, mano. É isso. Em casa tem que jogar, pontuar e não tem conversa. Firmeza, mano? Vai, Corinthians.